A maioria de la gente crê que agora em novembro a temporada do huerto está terminado. Pensam que é a hora de guardar as ferramentas e esperar 5 largos meses a que vuelva o calor. Que erro tão custoso. Se tu eres los que guarda la pala e la assada agora mesmo, te prometo que em primavera, quando tus vecinos já estén cosechando, te vas a arrepentir de não haber hecho e não haber visto este vídeo. Novembro não é o final, novembro é o mês da fundação. É o momento onde os hortelanos expertos, os que têm as cosechas mais grandes, estão plantando em silêncio os cultivos que necessitam esta escuridade, este frio e este desafio invernal para criar uma raiz tão potente, que, ao chegar ao sol de março, explotarão em produção. Hoje vamos a romper com esse mito. Vou a revelar-te os 10 cultivos imprescindíveis que tens que pôr em terra agora mesmo. Se não o haces, perderás essa vantagem crucial e te quedarás atrás. Desde bulbos que odiam o calor, hasta as melhores hortaliças de hoja que só no frio las sabem endulçar. Prepara-te, agarra um té e uma libreta porque começamos a sembrar tu cosecha de primavera. E se les gusta do que veem e querem seguir cultivando comigo, não olvidem suscrever-se ao canal e ativar a campanita de notificações para não perder-se nenhum truque. E se buscam ferramentas ou produtos para o vosso huerto, visite minha tienda em Amazon. Tem o enlace direto na descrição, assim como todos os produtos usados neste vídeo. Graças por el apoio. Empezamos com o rei discutível de la siembra de outono e inverno, el lago. E este é quizás o cultivo onde mais se nota o erro de la gente que espera a primavera. La clave del lago é que necessita passar frio, muito frio. Hablamos de um período de dormência invernal, onde a temperatura barra de los 10 graus ou incluso llega a roçar as heladas hileiras. Este processo é absolutamente vital. Se não lhe das este golpe de frio ao diente que está enterrado, a planta simplesmente crescerá, echará talho, pero nunca tendrá a señal hormonal para dividir-se e formar a cabeça ou bulbo de agros grandes que tanto queremos. Que passa se esperas da primavera? Pois, el agro não terá suficiente tempo para receber esse choque térmico necessário. O resultado serão cabeças pequenas, ou pior uma cabeça de agro que nunca se divide e se queda como um único dente gigante, o que normalmente lhe chamamos de agro porreta. O momento perfeito é antes do solstício, por isso, devemos plantá-lo agora, em novembro. Necessitamos que esse dente esteja enraizado durante o final do outono, para que quando chegue o inverno se dedique unicamente a receber esse frio. Tens que pensar em plantar os agros antes do solstício de inverno. Te der um truque de ouro. Ao sembrar o dente, sempre com a punta de onde sale o brote, hacia arriba, e aqui vem o importante, não os enterres demasiado. Basta que os cubras com apenas 3 ou 4 cm de terra. E, sobretudo, cubro com uma boa capa de mulch ou parra. Este mulch não só retém a umidade, sino que vai proteger os agros da lluvia excessiva e os aísla das piores heladas. Plantar agora não é uma opção, é uma obrigação se queres cosechar agros de qualidade superior em verão. Se el agro era o rei do inverno, a cebola é sua companheira inseparável, especialmente se usamos o método mais eficiente para o horto caseiro, os bulbilhos. E a regra é muito parecida à del agro, mas por uma razão ligeiramente diferente. Quando plantas um bulbilho em novembro, a cebola entra no que eu chamo sua hora de cesta invernal. Durante o inverno não vai crescer de forma espetacular, na parte aérea, pero bajo da terra, sua raiz sim se vai estar desenvolvendo. Necessitamos que essa raiz se desenvolva ao máximo com o frio. Uma raiz forte, anclada e bem nutrida durante o inverno, significa que quando chegue a primavera e a cebola decida engordar seu bulbo, terá toda essa infraestrutura subterrânea lista para absorver nutrientes e água como uma esponja. Se esperas a plantar em primavera, a cebola perde semanas cruciais, formando essa raiz quando já deveria estar engordando. A clave é o ciclo. Novembro é o momento de construir o motor da raiz, para que em primavera seja o momento de acelerar o bulbo. E como nós estamos trabalhando com semilhas para com bulbilhos, o processo é muito mais rápido e muito mais simples. O erro mais comum é enterrar o bulbilho completamente. Não o hagas. A siembra deve ser superficial. Planta o bulbilho de forma que o coelho, ou a ponta mais estreita por onde vai brotar ou a salir as hojas, quede justo a ras da terra, ou incluso assomando um pouco. Isto permite que respire, evita que se apodre em excesso e lhe dá a luz necessária para ativar-se lentamente. Também te recomendo plantá-las um pouco mais separadas do que crees que necessitam, uns 10, 12, 15 centímetros entre elas. Dá-lhe espaço para que esse bulbo que se vai formar seja um êxito rotundo. Se plantas tus bulbilhos à hora, te asseguro que serás dos primeiros em cosechar cebolhas grandes e dulces na próxima temporada.
Passamos a um cultivo que transforma seu sabor graças ao clima frio, a zanahoria. E aqui plantar em novembro nos dá uma dupla vitória. Na primeira vitória é la del sabor. Quando a zanahoria passa por o inverno, ativa um mecanismo de sobrevivência. As baixas temperaturas forçam a raiz a transformar el almidão que almacena em açúcares naturais. Este processo, chamado endulçamento por frio, significa que a zanahoria que cosechas em primavera, sembrada agora, será exponencialmente mais corrente, dulce, saborosa que qualquer coisa sembrada em um clima cálido. Se esperas te estás perdendo ao melhor sabor del año. A segunda vitória é a sanidade. O grande inimigo da zanahoria é a mosca da zanahoria, que ataca em primavera e verano. Se sembras em novembro, tu planta haverá superado a fase crítica de crescimento e tendrá uma raiz robusta quando esta plaga comece seu ciclo. Basicamente estás burlando a plaga, assegurando toda a cosecha limpa e sem danos. E quem dijo que não se pode comer ensalada fresca em inverno? Esse é o mito que rompemos com este cultivo, as lechugas de inverno. Olvidem-se das variedades de verano que espigam e se amargam com o primeiro frio. Necessitamos variedades que estejam especificamente desenhadas para resistir às heladas ligeiras. Se sembras a hora, tens uma vantagem incrível. Podes lograr uma produção constante de ensalada durante meses com as lechugas de inverno, como são o Oloroso ou a Maravilha. Têm uma resistência ao frio impressionante. Elas ralentizam o seu crescimento, se compactam e acumulam mais e mais pigmento, que são estes tons rojos ou morados, o que as hace visualmente mais atrativas e nutritivas. A clave não é a quantidade de lechugas, senão a frequência da cosecha. Plantando a hora, temos uma fonte contínua de hojas frescas. Para assegurar a cosecha, não cosechas a cabeça completa. Pratica a cosecha por el exterior. Corta só as hojas mais grandes que necessites para as tuas ensaladas, deixando o cogolho central intacto. Desta forma, a planta sigue produzindo e te dará hojas frescas durante semanas. Además, se anunciam heladas muito fortes, cubra as lechugas por la noite com uma campana ou um troço de manta anti-heladas. Com este pequeno esforço, comerás ensaladas do teu huerto em pleno inverno. Passamos agora a um cultivo que requer paciência e frio, o repolho ou qualquer variedade de col de ciclo largo. De novo, a clave para cosechar cabeças enormes, firmes e densas está em la siembra de novembro. O repolho é um cultivo que tem um ciclo de crescimento muito largo, que pode estender-se facilmente por 5 ou 6 meses, para que a planta tenha tempo de desenvolver suficiente estrutura foliar e logo decidir encabeçar, necessita um desenvolvimento tranquilo e sustenido, especialmente durante os meses mais frios. Se sembras em primavera, as temperaturas altas chegam demasiado pronto e a planta, estressada por el calor, não logra compactar a cabeça corretamente. O resultado são repolhos florros ou que diretamente se espigam. Plantando a hora, em novembro, asseguramos que a planta se desenvolve lentamente durante o inverno e aproveite ao máximo o frio e o clima temperado de princípios de primavera, para a sua etapa de máximo crescimento e compactação. Assegura de transplantar as plantas de repolho com uma distância generosa de ao menos 45 a 60 cm entre elas. Se elas pões muito juntas, competirão por os nutrientes e não conseguirás que a cabeça alcance seu tamanho máximo. Ademais, dá-lhe a teu repolho uma dose de abono orgânico rica em nitrógeno em la fase inicial de crescimento para impulsionar essas grandes hojas. O êxito do repolho é uma equação simples: tempo mais espaço mais frio. E passamos à planta que considero a guerreira do huerto, especialmente em inverno, a selga. Se vais fazer um cultivo que te dê produção constante desde a hora e esta bem entrada à primavera, tens que sembrar as selgas em novembro. Te garantizo que não te arrependerás de hacerlo. A selga tem uma resistência ao frio e às heladas sencillamente espetacular. Mientras que outros cultivos se detêm ou se marchitam, a selga se mantém firme. Sembrar a hora significa que a planta passa o inverno desenvolvendo um sistema radicular incrivelmente robusto, o qual se vai traduzir em uma produção massiva de hojas ou pencas, quando o clima se vuelve um pouco mais suave. É o cultivo que mais rendimento vai dar por metro quadrado, especialmente durante os meses difíceis. Además, a selga é incrivelmente fácil de manter. A diferença de outros cultivos, a selga é perfeita para a siembra directa em tubancal ou maceta. Planta as semillas a uma profundidade de 2 ou 3 centímetros, pero o truco para o éxito duradeiro é a cosecha escalonada. Nunca arranques a planta. Corta sempre as hojas exteriores mais grandes e viejas com um cuchillo afilado ou uma tijera, deixando o cogolho central intacto.
De esta maneira, a planta sigue regenerando-se e tendrá uma fonte constante de hojas frescas, sem ter que volver a sembrar hasta o verano. E passamos a uma erva que está em todas as nossas cocinas, pero que requer o maior acto de fé e paciência para que esteja lista. É o perejil. Se alguma vez lo has intentado sembrar perejil em primavera e te has frustrado por lo que tarda em germinar, novembro é a tua solução. O perejil é famoso por ser um dormilão. Suas semilhas são notoriamente lentas a germinar. Pode incluso tardar 3 ou 4 semanas em condições ideais. Para este tempo de espera é perfeito para o inverno. Se lo sembras ahora, a planta passa os meses mais frios haciendo lo que melhor sabe hacer, que é desarrollar uma raiz profunda e robusta. Pensa nisto, o perejil sembrado ahora tem uma grande vantagem sobre o sembrado em primavera. ¿Por quê? Porque enquanto os dias se alarguem e a temperatura suba ligeiramente, o perejil que já sembraste, que já tem uma raiz forte e simplesmente explota em produção. És a manter a garantizar-te manojos enormes desta erva aromática desde o início da primavera. Para acelerar o processo de germinação e reduzir a frustração, haz o truque del manojo. Antes de sembrar, põe as tuas semilhas em água tíbia durante 24 horas. Isto vai romper a dormência natural da semilha. Luego, sembra-las em um suelo muito bem nutrido e algo crucial, não te preocupes se tarda um mês em salir. Essa paciência de novembro te regalará cosechas abundantes no futuro. E agora entramos em um capítulo novo, que são as leguminosas resistentes. O primeiro são as habas. Este é um cultivo onde o timing lo é absolutamente todo e novembro marca a ventana da sembra ideal. Se não lo sembras agora, a cosecha não será nem tão abundante nem temprana. As habas são incrivelmente tolerantes a baixas temperaturas, incluso a las heladas moderadas. Seu ciclo é largo e necessitam passar o inverno em fase vegetativa, é decir, echando raízes e desarrollando talhos fortes. Por que é tão importante isto? Bem, porque as habas são plantas que são muito sensíveis à subida brusca das temperaturas. Se esperas a sembrar em primavera, quando as habas intentam florescer e o calor já está demasiado intenso, isto vai provocar que as flores se caigam antes que possam formar as vainas, um fenómeno conhecido como aborto floral. Plantando agora, em novembro, nos asseguramos de que o período de floração e coagado de vainas ocorre na tranquilidade do início da primavera, quando as temperaturas já são perfeitas. As habas crescem muito e são um pouco débeis ao vento. Para dar-lhes o melhor início, sembra-las diretamente em el bancal a uma boa profundidade, eu diria uns 5 cm, e se puedes planteá-las em hilera doble. Se pones 2 hileras muito juntas, as plantas se apoiarão mutuamente, o que lhes dá uma maior estabilidade contra o vento, sem necessidade de tutores individuais. Nuestro segundo cultivo, companheiro inseparável das habas en el huerto inverno, quem és? És el guisante. Seamos los guisantes dulces e ternos, a sembra de novembro é não negociável. Este é um cultivo que necessita uma visão a muito largo prazo. Os guisantes de sembra temprana são de ciclo largo. Necessitam todo o inverno para estabelecer-se, desenvolver esse largo sistema de raízes e crescer a lo alto. Ao igual que as habas, a planta é muito sensível ao calor. Se esperas a la planta em primavera, a planta crescerá rápido, pelo calor chegará justo quando a planta necessite florescer. Isto resulta em uma floração pobre, pouco coagada de vainas e, em geral, uma cosecha muito corta e decepcionante. Plantando agora em novembro, a planta utiliza o inverno para trepar e consolidar sem o stress do calor. Quando o clima empieza a calentar, a princípios de primavera, o guisante está listo para florescer massivamente, garantizando esta explosão de vainas rugosas e dulces. O guisante necessita suporte desde o dia 1, não esperes a que empiecem a trepar para poner ao tutorado. Prepará-los no momento da sembra. Utiliza malhas, ramas de árvores ou estacas. E chegamos ao penúltimo da lista, el que te quita a ansiedade por cosechar rápido, el pak choi. Se os cultivos anteriores requerem paciência, el pak choi é a gratificação instantânea da tua de novembro. Te asseguro que este cultivo, que é mais rápido, vais a ter em tu plato. El pak choi, ou também chamado bok choy, tem um ciclo de vida incrivelmente curto, a menudo de solo 30 a 40 dias. Este é ideal para novembro. Podemos sembrar a hora e aproveitar a terra fresca do final do outono para que a planta cresça sem o stress térmico que as mata em verano. A planta olha o calor, que la hace espigar e amargar. Em novembro, aproveitamos a queda das temperaturas para um desenvolvimento ótimo e seus talhos blancos e carnosos. Ademais, puedes usar o pak choi para rellenar esses pequenos huecos que te quedam em el bancal entre os cultivos de ciclo largo. La clave com o pak choi é o riego e a ubicação. Necessita muita água, assim que não o dejes em um substrato que se seque. E se vives numa zona onde o sol de inverno é forte,
Búscalo na zona da média sombra, pero el truque de cosecha es el mismo que con las acelgas. Practica la cosecha por hoja. Corta los hojas exteriores más grandes para tus ensaladas o wok y deja el cubo central intacto. La planta va a seguir produciendo más y más hojas durante varias cosechas de una sola siembra. E aí não tem de jardineiros. Acabamos de desvelar os segredos de novembro. Hemos visto que plantar ahora não é só uma opção. É uma estratégia que te garantiza arros gigantes, repolho firme e essa cosecha temprana de habas e guisantes que tus vizinhos só poderão sonhar. Recuerda, le dimos al agua el frío para que crezca y burlamos a las plagas sembrando antes de tiempo. No dejes pasar esta ventana. Si esperas, te vas a arrepentir y mucho. Si esta información te ha parecido valiosa, tienes dos misiones. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Así YouTube te avisará de mi próximo vídeo donde vamos a ver, y esto es muy importante, las 5 mejores técnicas de protección contra heladas que necesitarás justo después de sembrar los 10 cultivos deste vídeo. Deja un comentario aquí embaixo destes 10 cultivos, qual é o que nunca te ha falhado em inverno. Me encanta ler vuestras experiencias. E não olvidem que todos os enlaces às semillas que eu uso e aos fertilizantes biológicos estão na descrição deste vídeo. Graças por acompanhar-me. Ahora ve, não perdas mais tempo. Sal a sembrar e assegura tu cosecha de primavera. Nos vemos en el huerto, já sabem, sempre fácil, cosecha em grande.